Bom dia a todos. Gostava de vos chamar hoje a atenção para um discurso realizado aqui há tempos, eu penso que foi no início deste mês, no mês de março de 2025, por Jeffrey Sachs no Parlamento Europeu. Quem é Jeffrey Sachs e porquê é que este discurso importa? Eu já aqui postei uma tradução de uma intervenção de Jeffrey Sachs a propósito da decisão de Joe Biden enviar mísseis balísticos intercontinentais de longo alcance, perdão, à Ucrânia, já no final do seu mandato. Está na playlist, ironicamente intitulada Fake News. Eu penso que Jeffrey Sachs é uma voz importantíssima relativa à conjuntura política atual, particularmente às relações internacionais. Faz parte de um conjunto de indivíduos que eu considero extremamente lúcidos. Ele, o John Mearsheimer, professor de Relações Internacionais, o falecido Stephen Cohen, que, bem, obviamente não pode comentar além túmulo as incidências recentes, mas o seu livro War with Russia, penso que é de 2018, e as suas muitas intervenções públicas disponíveis no YouTube, eu vou tentar traduzir aqui algumas. Vou mesmo traduzir aqui algumas, aquelas que eu acho que são válidas, que ainda se aplicam, praticamente são todas. Não é? E é assim um conjunto de pessoas, o Tucker Carlson também tem entrevistas muito interessantes, a coronéis, há um conjunto de figuras que têm uma visão que é completamente contra a corrente, completamente contra-intuitiva, completamente contra este quase unanimismo muito assustador da imprensa ocidental relativamente à questão da Ucrânia e à questão da Rússia, à questão da guerra na Ucrânia. Porquê é que isto é importante? Já agora, Jeffrey Sachs ele é um enviado especial, ou é um advisor especial, um conselheiro especial do Secretariado-Geral da ONU, quer dizer, o Guterres tem o ouvido dele, o que eu acho uma coisa extremamente positiva. É uma pessoa com muita influência, ele é um economista reconhecidíssimo, já trabalhou em para vários governos, é uma figura muito influente nas relações internacionais e ele tem tido esta circunstância de, por um lado, tem vindo a perder prestígio com a imprensa mainstream, porque eles são, como digo, monomaníacos, só admitem uma visão das coisas, e por outro tem vindo a ganhar um relevo também tremendo, através em relação a um conjunto de pessoas que têm uma visão deste conflito que não se encontra representada nos mídias, entre as quais eu me incluo. Note-se que Jeffrey Sachs é um homem da esquerda, portanto não tem nada a ver com a minha área política, mas isso não interessa por vários motivos. Para já porque, neste caso, ele parece-me que tem toda a razão, e depois porque as relações internacionais, isto é um erro muito frequente nos líderes políticos ocidentais, não devem ser ideologicamente, não devem ser observadas num prisma ideológico. O prisma das relações internacionais é o interesse. Isto pode parecer uma coisa má, fria, calculista, até maquiavélica, mas os interesses dos países são coisas objetivas, facilmente identificáveis, eles próprios podem declarar os seus interesses, e se nós nos dermos com os países na base dos interesses comuns, as coisas correm muito mais facilmente, com muito menos conflitos, do que se fizermos as coisas com base em ideologias e em cruzadas democráticas, que geralmente são pretextos, são convenientes disfarces cínicos para, no fundo, adquirir mais poder. Portanto, mais vale falar das coisas claramente, com verdade, e assim toda a gente entende ao que vem. O Jeffrey Sachs tem sido muito crítico da atuação do Ocidente ao longo dos últimos anos. Ele foi convidado para o Parlamento Europeu, o que não deixa de ser uma notícia importantíssima, porque neste momento a Europa é a região do mundo com um pendor mais belicista. Parece que estão numa cruzada anti-Rússia, em nome de supostos princípios abstratos, como a autodeterminação dos povos, a defesa de integridade territorial, os direitos humanos e as soberanias. Isto é extremamente discutível. Parece-me que são pretextos muito pouco válidos e que não se aplicam à realidade. Porque, como Jeffrey Sachs diz, na verdade, esta guerra começa em 2014, quando os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado na Ucrânia, através de figuras como a Victoria Nuland e outros. O Anthony Blinken também esteve envolvido nisso, isto hoje em dia já é público, e simplesmente roubaram um governo legitimamente eleito,
e potenciaram ali uma guerra civil. No fundo, a Ucrânia é um país dividido entre o Ocidente e o Oriente, e a facção que venceu, eles próprios se intitularam o Partido dos Vencedores. Reparem que isto é totalmente contrário a ideias de unidade nacional e de integração. Essa facção que venceu começou a ter atitudes, primeiro legais, muito discriminatórias, proibiram a língua russa, proibiram a religião ortodoxa, e depois começaram mesmo a ter atos de violência, atos até repugnantes de violência, muito ligados ao batalhão Azov, como se sabe, é uma organização nazi, contra as populações de leste da Ucrânia, que são e sempre foram de descendência russa, de cultura russa, de religião ortodoxa, e essa clivagem começou, no fundo, a guerra, a Ucrânia, a partir de 2014, entrou num processo de guerra civil extremamente violenta, há imagens horrorosas, de atrocidades cometidas com o aval do governo ucraniano, que foi lá colocado em 2014, contra as populações de leste que também são ucranianos. Eles trataram-nos não só como cidadãos de segunda, mas às vezes mesmo até pior que gado. E isto é que despoltou, em parte, isto e a expansão da NATO para o Ocidente, é que despoltou a atuação russa. A Rússia poderia ter feito as coisas de outra forma. É muito discutível. Se vocês analisarem o historial de expansão da NATO para leste, e o que é a NATO? A NATO é uma organização de defesa, mas defesa significa guerra. Não é? Isto é um false friend. Defesa significa uma organização militar. Aliás, eles bombardearam a Jugoslávia, está a fazer agora anos, em 1999, mas foi nesta altura, eles bombardearam a Jugoslávia durante 78 dias, rebentaram com o país. A NATO tem um historial de intervenções militares por todo o mundo extremamente violentas, no Iraque, no Afeganistão, mesmo na Líbia, quando derrubaram o Gaddafi, e deixar os países destruídos. Para além disso, há a questão nuclear, como é evidente, e o desequilíbrio nuclear que provoca a expansão da NATO para as fronteiras russas é uma questão que preocupa enormemente todos os russos e à qual o Putin é muito sensível. O Putin e a sua entourage, porque no fundo a Rússia pode ser destruída de um momento para o outro numa guerra nuclear, se chegarmos a isso. E já estivemos mais longe. Ora bem, esta história da expansão da NATO começou após a queda do Muro de Berlim. A Rússia, a Inglaterra e a França aceitaram a reunificação da Alemanha, mas o preço pela reunificação alemã, que era uma coisa que ninguém desejava, afinal de contas a Alemanha foi responsável por 2 guerras mundiais. Margaret Thatcher tem um célebre aforismo dessa época em que diz: eu gosto tanto da Alemanha que preferia que houvesse 2. Portanto, vocês veem como é que era o sentimento europeu em relação à reunificação alemã. O preço que os alemães pagaram em relação aos franceses foi a criação da União Europeia. A União Europeia foi criada em 1992 e eles abdicaram da sua posição mais querida, que era o marco, a soberania financeira. Eles deixaram de a ter, nós também, por arrasto, mas isso é outra conversa. Isso foi o preço que eles pagaram em relação à França. A Rússia impôs o seu preço, porque as potências têm uma palavra a dizer sobre a reunificação de um país que, afinal de contas, foi hostil e matou milhões dos seus cidadãos. O preço da Rússia foi nem 1 centímetro para leste. E aqui a questão era: a Alemanha unificada faria parte da NATO, o Pacto de Varsóvia seria desmantelado e o preço seria, ou digamos, a condição por essa alteração política importantíssima que assustava imensa gente, é nem 1 milímetro para leste. Ora bem, a NATO foi tendo sucessivos alargamentos a partir do presidente Bill Clinton. O Gorbachev, entretanto, saiu do poder. Ele escreve nas suas memórias, o diplomata americano James Baker também escreve: isto foi juridicamente acordado, não se assinou um tratado, mas isto tinha validade jurídica, esta promessa dos países ocidentais da NATO não se expandir para leste. Mas eles trataram a Rússia como um país derrotado, não cumpriram a sua palavra. Entretanto, a Rússia, o Gorbachev foi substituído por Boris Yeltsin, que era uma figura, enfim, toda a gente sabe que ele é alcoólico, era uma figura que não projetava força, projetava insegurança, e eles sentiram, os americanos, a NATO, que podiam livremente fazer o que bem entendessem. Começaram a expandir-se para leste, no tempo de Bill Clinton, primeiro com as Hungrias, as Polónias, aqueles países que estão ali a leste da Alemanha, mais tarde a Croácia, e finalmente os Estados Bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia. E em 2007, na Conferência de Segurança de Munique, o Putin fez um discurso já
muito assertivo a dizer que a Rússia sentia-se ameaçada. Afinal de contas, a NATO é uma aliança militar expressamente concebida para destruir a União Soviética. Se a União Soviética cai, qual é que é o rival? O inimigo passa a ser a Rússia. E o que os russos veem é estão a ser cercados por uma potência hostil, porque a NATO, no fundo, é um braço armado dos Estados Unidos. E eles disseram muito claramente, o Putin disse que a expansão da NATO era vista como uma ameaça. Eles sempre traçaram linha vermelha na Ucrânia, não podem permitir que a Ucrânia seja parte da NATO, tal como John Kennedy não permitiu que Cuba tivesse mísseis soviéticos em 1962, do mesmo modo que se a China quisesse fazer hoje uma base militar no México ou no Canadá, os Estados Unidos preventivamente iriam logo invadir o México e o Canadá, porque não podem permitir essa ameaça à sua segurança. Isto é tudo uma coisa bastante óbvia, bastante clara, bastante evidente. E, portanto, estes sucessivos alargamentos da NATO, a cimeira da NATO Bucareste foi o início desta guerra, a própria Angela Merkel já o referiu. Isto foi em 2007, 2008, quando ficou, nas conclusões da cimeira, ficou lá enunciado que a Ucrânia e a Geórgia fariam parte da NATO. Logo nesse ano houve uma guerra entre a Geórgia e a Rússia, porque a Geórgia atacou ali umas posições russas na Ossétia do Sul. Os russos tiveram que se defender. E, enfim, com esta expansão da NATO para leste e o golpe militar, o golpe de Estado, patrocinado pelos Estados Unidos em 2014, a situação ficou muito complicada. Para além da expansão da NATO, havia os abusos dos direitos humanos em relação à população civil russa e russófila na Ucrânia. Houve ainda tentativas de negociação nos meses finais de 2021, mas tanto Joe Biden como Boris Johnson foram decisivos nesse sentido, no sentido de, enfim, fazer tudo quase ao seu alcance para avançar com uma guerra. Eu já falei aqui de outro vídeo, o vídeo do perdão, relativo ao perdão de Biden ao seu filho Hunter Biden, que toda esta história é muito obscura. O Hunter Biden, sem credenciais nenhumas, trabalhou para uma empresa energética da Ucrânia chamada Burisma, era advisor da Burisma, que quer substituir o Nord Stream, que era o canal de energia russo para a Europa, por gás liquefeito que vem dos portos norte-americanos. O principal acionista da Burisma é um magnata ucraniano chamado Ihor Kolomoisky, que é também o dono da empresa de média OnePlus One, que foi a empresa que lançou a série Inimigo do Povo, do Zelensky, e que financiou toda a sua campanha eleitoral. Eles têm mais de 80%, qualquer coisa nestes termos, do monopólio mediático da Ucrânia. Portanto, se eles quiserem eleger um tipo, a coisa fica muito fácil. Põem um ator de segunda categoria numa série, alguém que eles possam controlar. Depois, a série Servant of the People, era sobre um professor que fica presidente da Ucrânia, porque era um tipo muito honesto e anticorrupção, e depois fazem com que isso aconteça na realidade. Isto é a história da eleição do Zelensky, que entretanto suspendeu as eleições. Neste momento é um líder ilegítimo. A sua permanência no poder depende da continuação da guerra. Está aqui um conflito de interesses gravíssimo. Se a manutenção dele depende da continuação da guerra, então ele tem interesse em que a guerra continue e nada fará para negociar a paz, como não tem feito. Isso é a causa da discussão entre Zelensky e Donald Trump na Casa Branca. Enfim, ele vai ter que ser substituído. Neste momento é um tirano. Mas independentemente dessa questão, note-se isto, porque eu não sei se ficou claro do meu outro vídeo sobre o Biden. O Hunter Biden estava lá simplesmente por ser o filho do, na altura, vice-presidente dos Estados Unidos. Hunter Biden era vice-presidente do Obama. O Hunter Biden e o Zelensky trabalham para o mesmo homem, o Ihor Kolomoisky. Ora, o Ihor Kolomoisky detém o poder político na Ucrânia e detém o poder económico através da empresa Burisma, através da qual ele quer substituir a energia russa por energia liquefeita, neste caso convém aos americanos. Portanto, toda esta, porque é uma energia que vem da América, em gás liquefeito, não é? Eles congelam aquilo, vêm por navios, depois descongelam e tornam aquilo, gaseificam a energia. Agora reparem, isto é uma situação económica que convém aos Estados Unidos, porque substituem a Rússia como fornecedor de energia à Europa, e que convém à Ucrânia no sentido em que começa a ter mais poder contra a Rússia, de uma maneira que é perfeitamente ilegítima e contrária aos direitos humanos, como já expliquei. Esta situação
nós temos que enquadrar isto no contexto da destruição do Nord Stream. Eu penso que toda esta guerra foi feita também, em parte, para destruir o Nord Stream, ou seja, economicamente a América já ganhou, e quem está a perder com isto é a Ucrânia, porque os ucranianos querem a paz. Se houver eleições, a taxa de popularidade do Zelensky, segundo as sondagens, é baixíssima. Ele perderia aquilo num instante. O povo não quer afrontar a Rússia e ele quer continuar esta guerra, como digo, porque lhe convém, porque é a única maneira de se manter no poder. Eu penso que está na altura de os líderes ocidentais, particularmente aqui os líderes europeus, que são tão belicistas, não é? Têm aquele culto do heroísmo, eles acham que o Zelensky é o novo Churchill, porque Putin é o novo Hitler, aquele simplismo bastante ignorante que eles têm vindo a demonstrar. É muito útil que os líderes europeus e que nós, os cidadãos europeus, ouçamos algumas destas coisas que eu disse e outras que eu não disse, através do discurso do Jeffrey Sachs no Parlamento Europeu, onde ele diz, entre outras coisas, que se tem que negociar com a Rússia, porque a única maneira de resolver os conflitos é através da diplomacia e não do escalar, enfim, da propensão agressiva e da atividade belicista. Portanto, nós andamos a financiar um conflito que não tem resolução à vista. É uma medida muito pouco inteligente, para além de completamente imoral. Enfim, fica aqui uma breve apresentação. O discurso é longo, mas eu acho que é das coisas mais importantes que hoje em dia vocês podem assistir, até porque dela depende, em última análise, a nossa sobrevivência. Como eu já tenho dito aqui, e até um título de um vídeo que eu já postei, uma guerra entre duas potências nucleares, como são os Estados Unidos e a Rússia, as duas maiores potências nucleares do mundo, uma guerra entre estes dois países seria a última.